Em Efésios capítulo 6, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne ou sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim como o apóstolo Paulo, ele falava sobre a armadura de Deus, que todo cristão ele precisa ter essa armadura, nós precisamos tomar posse diariamente dessa armadura. Ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios e ele via a figura de um soldado romano e ele falava assim como esse soldado tem uma armadura para proteger a vida dele, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é cristão, todo aquele que acredita em Cristo e já fez uma aliança com Ele, precisa se revestir da armadura de Deus para poder estar firmes no dia mau. Por quê? Porque o dia mau chega para todos nós. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida um dia mau. Às vezes é um problema com a enfermidade, é alguém da nossa família que está com um problema muito grave e muitas vezes foge do nosso controle. Muitas vezes é um desemprego, algo financeiro, é algo espiritual, é uma angústia e você não sabe de onde está vindo esta angústia. É o dia mau. Mas o Senhor fala: olha, tome a minha armadura para que você possa resistir nos dias maus. A palavra chega a dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, ela fala assim: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala assim que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas sabe qual é a promessa de Deus? Romanos capítulo 13, versículo 12: revesti-vos das armas da luz. O Senhor te chama para isso. Quando você vê aqui, por exemplo, no versículo 13, ele fala assim: você tome toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. Tome a armadura, mas esteja em constante vigilância, esteja em constante firmeza na presença de Deus. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sabe por quê? Porque Deus ama a verdade. Salmo 51, versículo 6, a palavra fala assim: Deus se agrada da verdade no íntimo. Quando Davi peca contra o Senhor, uma das coisas que levou ele ao arrependimento e que Deus se agradou da atitude dele foi o arrependimento de uma forma verdadeira. Por quê? Porque o Senhor ama a verdade no íntimo. Aí você olha aqui, por exemplo, o versículo 15 fala assim: calçando os pés na preparação do evangelho. Nós fomos chamados para testemunhar de Cristo. Versículo 14 fala assim: estais por firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Em Cristo Jesus, hoje nós fomos feitos justiça de Deus, e ainda que o inimigo se levante contra as nossas vidas tentando nos acusar, o Senhor fala assim: você já está perdoado e justificado, porque você já fez uma aliança com o meu Filho Jesus, e nós somos hoje feitos justiça de Deus. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno, que é um inimigo das nossas almas, ele trabalha com seta. Muitas vezes você está na sua casa parado e do nada vem uma seta na sua mente para você fazer algo que vai entristecer o Espírito Santo, entristecer o Senhor, e você não sabe de onde que veio aquela seta, e você sabe agora que aquela seta muitas vezes vem do inimigo. O inimigo coloca algo dentro do seu coração para você pecar contra Deus, porque ele trabalha com seta, e muitas vezes essa seta é seta de acusação. Mas a palavra fala: pegue o escudo da fé. Pela fé você fala assim: eu não aceito essas setas do maligno, eu não aceito esses dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque o Senhor é na minha vida. Tomai também o capacete da salvação. Versículo 17 fala assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tenha certeza da sua salvação. Pegue a palavra, porque a palavra é que vai produzir fé no seu coração, e ela é que vai te dar certeza da salvação, meu irmão, para você combater as artimanhas
do inimigo. Versículo 18 fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca uma palavra com confiança para fazer conhecido o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo falava: eu sou uma pessoa que tem comunhão com o meu Deus, mas eu quero que vocês orem por mim, para que no momento que eu abrir a minha boca, o Senhor venha me dar uma palavra com confiança, para que outras pessoas venham conhecer o mistério do Evangelho. Todos os dias, orando, vigiando, sabendo que o inimigo ele anda em derredor. A palavra fala lá em Efésios, também no Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você entende este mistério e você toma posse da armadura de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: que tudo aquilo que se levanta contra a sua vida não vai prevalecer, porque o Senhor é contigo e o Senhor é aquele que te dá a armadura dele para você ser um vencedor. Receba esta palavra em teu espírito e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.